Bom dia, nono ano! Então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que é, na verdade, fechar a Primeira Guerra Mundial com um exercício para tirar dúvidas. Esse exercício é o exercício do livro e ele vai nos auxiliar a deixar algumas coisas mais claras. Mesmo que você tenha entendido tudo direitinho, às vezes na hora de fazer a atividade, na hora da prova, vai ficar dúvida em relação a alguma coisa, certo? Então a aula de hoje vai ser para tirar todas as dúvidas, porque esse exercício do livro está muito completo, ele faz perguntas um pouquinho complexas que dá para a gente entender a fundo a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão me ouvindo, podem ir pausando se quiserem, vão me ouvindo, pergunta por pergunta, e aí vocês vão escrevendo no caderno de vocês as respostas de acordo com a minha explicação, tá? Não é para me enviar por WhatsApp, nadinha de foto, mas é para deixar isso no caderno, tá? Coloca lá direitinho a data de hoje, a aula de história, a página tal e tal, beleza? Olha lá a primeira questão. Por que os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Belle Époque? Essa daí é fácil. Bela época, o nome já diz, porque foi uma época de grande desenvolvimento econômico, de grande crescimento cultural, certo? Então é uma época de, inclusive, desenvolvimento tecnológico, tá? Foi uma época de auge para a Europa. E não só para a Europa, porque esse movimento se espalhou também para outros países. Nós tivemos bela época em Belém. Também foi um período áureo de Belém, que as pessoas iam ao teatro e tinha grandes peças e musicais. Musicais não, né? Tô falando a palavra errada. Acho que é musicais, né? Tô viajando. Tá. Então, a segunda questão. Explique como as disputas imperialistas foram determinantes para o início da Primeira Guerra Mundial. Isso daqui foi o que eu expliquei lá naquela primeira aula. Então, você vai lembrar que esses países eles eram concorrentes, eles estavam em disputa pelas colônias na África e na Ásia. Então, isso era uma desculpa para eles aumentarem a produção de armamentos, que eu falei para vocês da paz armada, lembra disso? E era uma desculpa também para eles se tornarem meio que inimigos à distância. Então, esses países aqui, no meio dessa corrida imperialista, acabaram aumentando as suas tensões, certo? Então, na verdade, essa terceira questão, que é sobre o imperialismo, ela também tem a ver com nacionalismo, porque as disputas por colônias na África e na Ásia acabou aumentando a tensão entre os países, a concorrência. Então, isso daí também vai nos levar a um conflito, porque afinal, se todo mundo fosse amigo, se todo mundo fosse parceiro, na Europa não aconteceria a Primeira Guerra Mundial. Porém, como já haviam tensões antes de acontecer o assassinato do herdeiro do trono da Áustria, essas tensões foram levadas, foram motivos para se iniciar e para se entrar numa guerra, perfeito? Terceira questão. De que maneira o nacionalismo contribuiu para aumentar a tensão entre as potências europeias? O nacionalismo, assim como o imperialismo, ele vai ser um motivo também. Por quê? Porque o nacionalismo, ele é aquele sentimento de amor à pátria, de amor ao seu povo. Então, se, por exemplo, eu sou eslava, eu vou ter amor por aquele outro povo eslavo que está sendo dominado por aquele país, por outro país. Era a situação, por exemplo, dos Balcãs. Os Balcãs, eles eram considerados povos eslavos. E aí eles estavam numa situação ali de opressão, porque eles eram dominados pelo Império Austro-Húngaro e pelos turco-otomanos. Então, tinha alguns países, como Sérvia e Rússia, que estavam tentando tirar eles daquela situação. E aí, qual era o motivo deles? É claro que eles também tinham interesse naquela região, mas aí eles estavam embasados. A desculpa que eles usavam era o nacionalismo, o sentimento de união dos povos eslavos e tudo mais, certo? Quarta questão. Tem uma fotografia aqui, ó. Opa. E aí diz assim na legenda: fotografia que retrata o momento da prisão do Gravilo Príncipe em Sarajevo, Bósnia, 1914.
Quem é Gravilo Príncipe e por que ele foi preso? Eu acabei esquecendo de falar isso para vocês. O Gravilo Príncipe, na verdade, é o nome da pessoa que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, lá na Bósnia, certo? Gravilo Príncipe. Então, olha lá na letra B. Qual a relação entre o evento retratado, que é a prisão do Gravilo Príncipe, e a Primeira Guerra Mundial? Toda, porque foi o crime que ele cometeu, o assassinato que ele cometeu, que acabou causando o início da Primeira Guerra Mundial, certo? Terceira questão, tem um texto, tá? Aí, no caso, nesse texto, vocês vão ter que ler direitinho para entender, mas eu vou tentar explicar sem precisar ler o texto, certo? Letra A. Qual é o tema abordado no texto? Na verdade, esse texto ele fala sobre nacionalismos. Ele vai falar que algumas pessoas ficaram entusiasmadas com o início da guerra. Por quê? Porque era grande sentimento de nacionalismo nessa época. Então, você lutar em uma guerra, um país estar em uma guerra, para algumas pessoas era um sentimento de exaltação, de amor à pátria e tudo mais. Então, para algumas pessoas foi algo positivo o início da guerra, tá? Letra B. De que maneira a parte da população europeia reagiu à notícia sobre a guerra? Como eu falei, muitas pessoas vão reagir com entusiasmo, né? Que sentimento unia as pessoas em torno do entusiasmo? Qual era o sentimento que unia as pessoas de um país para que ela entrasse numa guerra? Era o sentimento nacionalista, de amor à pátria, tá? De amor exagerado à pátria. De acordo com o texto, que tipo de conflito as pessoas que saudavam a guerra esperavam? Na verdade, isso é um ponto importantíssimo também de se falar. Porque quando começou a guerra em 1914, as pessoas achavam que ia ser rápido, que ia ser um conflito papum, mas não, durou 4 anos. E ninguém esperava que fosse acontecer dessa forma, certo? Tanto que no final da guerra, os países já estavam em crise, as pessoas já não estavam aguentando mais que a guerra acontecesse, porque já era muito, muito, muito tempo em guerra, certo? Segundo o autor, o que muitos europeus não perceberam sobre o futuro do conflito. O que eles não perceberam foi que seria horrível, né? Que teria 30 milhões de vítimas, crise econômica, tinham que reconstruir a cidade, iam ter que pegar empréstimo dos Estados Unidos. Quando começou a guerra, ninguém, na verdade, percebeu que essas seriam as consequências, né? E nem tinha como perceber que seriam exatamente essas, porque todo mundo pensava que o conflito ia ser curto, não ia ser longo. Perfeito? 2 detalhes importantes ainda nessas consequências da Primeira Guerra Mundial. Vai se criar um órgão chamado Liga das Nações, que vai ser como se fosse uma associação dos países europeus para tentar impedir que uma próxima guerra acontecesse. E uma coisa para a gente refletir. Quando chegamos no final da Primeira Guerra Mundial, temos uma reflexão a respeito da posição da Europa no mundo. A Europa, que se considerava detentora da civilização, e o velho mundo, o primeiro mundo, né, que descobriu a América, que conquistou a América, acabou entrando no conflito bárbaro, né? Entrou no conflito de dimensões enormes negativamente, né? Com muitas mortes e destruição. Então, a Europa acabou perdendo esse um pouquinho, né? Porque ela continua. Acabou perdendo esse prestígio, né? De primeiro mundo e de civilização que ela tanto ostentava, né? Porque uma guerra não é algo que o primeiro mundo faria, né? Ainda mais uma guerra das proporções que a Primeira Guerra Mundial teve, beleza? Então, a Primeira Guerra Mundial acabou contribuindo para uma caída do prestígio europeu no mundo. Tanto que, após a Primeira Guerra Mundial, o país que a ascendeu, né, foi os Estados Unidos, que é uma potência americana do novo mundo, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre a Primeira Guerra Mundial. Tentei ser sucinta, tá? Façam no caderninho de vocês com calma, deem uma lida no capítulo, beleza? Beijos, tchau!